Bom dia. Vou acabar o finalzinho que ficou faltando da última aula, que era a parte de abertos e fechados. Falta mostrar aqui o gráfico de uma função contínua é fechada, um conjunto fechado, né, no produto. Então vamos fazer isso aí. Então eu vou definir o que é o conjunto, que é o gráfico, e daí a gente mostra que esse negócio é fechado. F, x, y, x, d, espaços métricos. Então você começa com a função entre dois espaços métricos. Chamamos de gráfico de f, o conjunto dos pontos x, f de x pertence a x. Certo, o conjunto gráfico é aquele que você espera mesmo, do tipo são os pontos x, f de x, isso aqui mora, né? Isso aqui mora em x vezes y. Ok? Então, quando você desenha um gráfico de uma função de R em R, por exemplo, você desenha no R2, dá exatamente esse conjunto, você desenha esse conjunto aqui. Vou mostrar a proposição que ficou faltando, que é sejam xd, yd', espaços métricos e f de x e y contínuo. Então, o gráfico de f é fechado. Então, o gráfico da f é fechado. Não estou escrevendo isso, mas deveria ser claro pelo contexto. Ele é fechado aonde? No produto. No produto x vezes y. Ele é um subconjunto do x vezes y. Então, a gente mostra que ele é fechado. Hoje eu vou mostrar que ele é fechado pela topologia, pela métrica induzida, pela métrica aqui que é dada pelo métrica produto, que é a que a gente está usando no produto. Então, formalmente, ele não tira ainda o resultado para uma função de R em R, você falar que o gráfico é fechado em R2, porque em geral em R2 você está adotando a métrica euclidiana, e aqui a gente estaria adotando a métrica produto, que é formalmente diferente. Mas o que a gente vai ver, acho que na próxima aula, talvez, é que os abertos e os fechados são os mesmos nessas duas métricas. Então, ser fechado numa é fechado na outra. E essa aqui é a conta mais fácil. Então, que isso é o que a gente vai chamar de métrica equivalente. Duas métricas são equivalentes no espaço se elas têm os mesmos abertos. Então, no fim, a gente vai ter que esse resultado sim implica o de R em R2, mas por enquanto, formalmente, a gente ainda não tem isso. Para quem for fazer o curso de topologia semestre que vem, vai ver que esse teorema vai aparecer lá. A única coisa é que você vai ter que pedir que o espaço o Y seja Hausdorff, que isso precisa para espaço topológico em geral. Aqui no espaços métricos não precisa, que ele sempre tem essa hipótese. Mas vai ser a demonstração é quase igual lá também. Então vamos ver, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que esse conjunto aqui é fechado. Mostrar que esse conjunto é fechado é mostrar que o complementar dele é aberto. Então nós vamos pegar um ponto fora do gráfico e mostrar que tem uma bola aberta em volta desse ponto que não encosta no gráfico. Então, seja x y pertencente a x vezes y menos g. G é o gráfico. Só para não ter que ficar escrevendo ele toda hora. Então, vou pegar um pontinho que está fora do gráfico.
que é um ponto que está fora do gráfico? Faz um desenho que te ajuda a ver o que é que está acontecendo. O gráfico da função está uma coisa assim, você pegou um ponto que está fora. Pegou um ponto que está fora, a única coisa que está querendo dizer é que se ele estivesse dentro, ele seria da forma x(f) de x. Como ele está fora, ele é x, alguma coisa que não é isso. Certo? Do tipo, então o que a gente sabe aqui que y é diferente de f de x. E se ele fosse, é a definição de não estar no gráfico. Se ele fosse igual, ele era um ponto do gráfico. Ok? Então o que a gente vai aproveitar? Vamos aproveitar esse desenho aqui, que eu quero achar quem que é o aberto que vai ficar inteiro aqui fora. Repara o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte truque. Eu consigo fazer uma bola aberta no desenho. Vai, tipo, pensando. Uma bola aberta aqui. Vamos fazer uma bola. Não vou fazer a bola aberta. Vou fazer. Olha essa distância aqui entre esses dois caras. Eu consigo separar. Então seria uma bola aberta em Y. Tem uma que fica em volta desse Yzinho. E uma que fica em volta desse f de x. Eu vou trabalhar com essas duas aqui. Tipo, esses dois abertos que estão aqui nessa vertical. Como é que você faz isso? Você basicamente pegar um exemplo, se você quiser viver perigosamente, você pega simplesmente a distância desses dois, põe centrado aqui, com o raio sendo a metade dessa distância. Então as bolas elas quase se tocam, mas não tem ninguém comum. Então eu vou adotar isso aí. Então eu vou trabalhar com essa bola e vamos fazer o seguinte. Eu quero... Como f é contínuo, aqui que eu vou usar a hipótese. Existe delta positivo tal que quando você fizer a bola de raio delta centrada no ponto X, isso aqui cai inteiro dentro da bola de raio. Não deveria ter escrito quem que é o raio ainda. Então eu vou chamar de epsilon aqui, eu já escrevo quem que ele é. Centrado em y. Bom, isso aqui vale para qualquer epsilon que você fixasse, né? Então aqui eu vou fixar o epsilon, aquela coisa que eu falei ali, que é a metade daquela distância. Então ficou distância linha de y para f de x sobre 2. Então, se você fizer no desenho, o que eu estou falando é essa aqui é essa bola. E o que eu estou encontrando é uma bola em volta do X aqui embaixo, de forma que toda vez que você pegar alguém, na hora que você fizer a conta, ele vai cair nessa região. Ok? O que acontece agora? Isso aqui já vai me dar... Eu vou usar esse cara laranja, que é o que vai cair. Todo mundo que você pegar o X, na hora que você fizer a conta, ele vai cair nessa altura. Eu vou fazer o produto dessa bola com essa bola. Então vai ficar uma coisa aqui. Isso vai dar certo, por quê? Se você pegar agora um ponto qualquer, que está nessa região, repara que a primeira coordenada dele está em particular nessa parte laranja. Então, a primeira coordenada está nessa parte laranja. Quando você olhar o f de x dessa primeira coordenada, ele vai ter que estar nessa parte. Porque é o jeito que você definiu aquele troço. Mas se ele tem que estar nessa parte, ele não caiu aqui dentro, porque essa parte de junta. Eu vou escrever isso aí que fica mais fácil. Ó. Vamos mostrar que B delta x vezes
B epsilon. Aí aqui só cuidado que eu estou centrando em outro lugar, eu estou centrando no y. Y é tal que... Eu vou colocar quais são as duas propriedades que ele tem. Ó. Vou chamar isso aqui de V, só para ficar mais fácil. Isso aqui pertence a V. E G inter V é igual a zero. Acho que a primeira é clara, né? Bom, isso aqui é aberto. Primeira coisa, se eu mostrar essas três coisas, acabou. Vocês concordam? Porque vai ser um aberto em volta do XY que não intercepta o G. Que era exatamente o que eu queria. Tudo bem? Então, aberto que contém o XY que não intercepta o gráfico. Então vai ser esse troço aqui, ó. Um aberto em volta do XY que não tem nenhum ponto do gráfico. Então, se eu fizer isso, acabou. Vamos ver qual dessas três bolinhas a gente tem que mostrar com algum cuidado. Essa aqui, eu acho que é claro, certo? Porque o x está na primeira coordenada, porque a bola é centrada nele, e o y está na segunda coordenada, porque é uma bola centrada nele. Então essa foi fácil. É aberto, porque é um aberto vezes um aberto. A gente mostrou isso na última aula, que um aberto vezes um aberto é aberto. Falta esse. Então vamos ver que esse aqui também dá certo. Então, o que você quer? Supõe que tem alguém aqui. Na verdade, não precisa... Vou escrever assim mesmo. Vai. Suponha... Vou pôr Z na segunda coordenada, porque o Y está fixado ali para fazer alguma coisa, né? Então, vamos chamar de pertencente a G inter V. Ok? Então, como ele está no V, ele está nessa coisa aqui. Então, o X... Desculpa, porque esse X também devia estar outra letra, né? Então, vamos trocar as duas, vai. Vou pegar a B. Pega um ponto AB lá no meio. Esse ponto A, ele tem que estar naquela primeira bola. B, delta, X. Como ele pertence ao gráfico, esse B estou falando que pertence aos dois, então em particular pertence ao gráfico. Então, como se ele pertence ao gráfico, o B é igual a F de A. Mas agora, olha, por causa disso aqui, que eu não tinha dado nome, então a gente dá o nome agora, por estrela, quando você pega alguém que está aqui dentro, o F dele, aqui está errado, né? Por isso que está confuso. Faltou isso aqui. Agora sim. Agora ficou bom. Então, por estrela, você vai ter que o F de A pertence a B epsilon continua tá errado porque aqui é F de Y. Caramba. X. X. Deixa eu parar para ler isso aí uma vez, para ver se eu estou fazendo essa coisa certa. Agora, peguei uma bola centrada em F de X, o epsilon, e aí eu fiz que o F. Agora tá certo. Nossa. Então, o F de A tem que estar dentro da bola que está centrada no F de X. Só que, justamente, você tem que B epsilon de F de X inter aquela outra bola ali, B epsilon
de y, isso aqui é vazio. Você construiu essas duas para serem vazias, porque esse epsilon é justamente a distância desses dois caras aqui dividido por 2. Então não tem ninguém em comum nessas duas aqui. Ou seja, você tem que, se ele está aqui, ele não está aqui. Não pertence a segunda coordenada, que é b epsilon de y. Portanto, o ponto AB não pertence a G. G não, V. Então, se você pensar que você fez isso por contradição, você tem essa contradição aqui que você tem. Não dá para você ter um ponto ao mesmo tempo no gráfico e nesse aberto. Estava errado ali porque eu escrevi bem errado a definição de função contínua. Ok. Aqui acho que compensa a gente fazer um comentário, que é o seguinte: para quem for fazer o curso de análise funcional depois, o curso de análise funcional tem uma hora que tem um teorema que chama teorema do gráfico fechado. E o pessoal sempre lembra esse enunciado como sendo: se a função tiver o gráfico fechado, então ela é contínua, que é uma espécie de volta desse aqui. Que esse aqui a gente mostrou que se a função é contínua, então o gráfico é fechado. Lá vai ter uma espécie de um teorema que vai falar uma coisa parecida com a volta, que é: se a função tem o gráfico fechado, então ela é contínua. Só que isso só funciona lá, porque lá você vai ter a hipótese adicional que, em geral, as funções que você vai querer trabalhar são lineares. Aqui não, do tipo, no geral, você não consegue concluir essa volta. Quer ver? Vamos fazer um exemplo para vocês verem. Considera essa função aqui, ó, uma função que sai de R em R, dada por f de x igual a 1 sobre x, se você pode fazer a conta, e 0, caso contrário. Tá? É uma função que está definida nos reais todos, então tá certo que eu fiz lá em cima. O gráfico dela dá isso aqui. Com esse ponto aqui. E esse gráfico é fechado. Jeitos de mostrar que isso aí é gráfico fechado. Primeiro você pode, por exemplo, mostrar que essa parte é fechada usando o resultado, porque isso aqui é só a função 1 sobre x definida nessa parte, então ele vai ser fechado nessa parte. Esse aqui vai ser fechado nessa parte, o ponto sozinho é fechado nessa parte, união finita de fechados é fechada. Um argumento desse tipo vai mostrar que esse troço é fechado formalmente. Mas vamos pensar o seguinte, tipo, se você tivesse na R2, você vê que tipo, qualquer pontinho que você pegar fora desse negócio, você consegue pegar bolinhas abertas que não interceptam esse gráfico. Então, isso aqui é um gráfico que é fechado. E a função não é contínua. Ela é contínua do zero. Tudo bem? Então, pode acontecer de você ter uma função que tem o gráfico fechado, mas não é contínua, no caso geral. Lá em análise funcional não vai acontecer, porque você vai ter mais hipóteses sobre a sua função. Ela vai ser linear. É a coisa. Então, daí você consegue provar o teorema lá do gráfico fechado. Tudo bem? Mas a volta, que é o que a gente fez aqui, é: se ela é contínua, o gráfico é fechado. Tudo bem? Então, isso fecha a última parte que eu tinha deixado da última aula. Vamos começar a de agora. Eu vou fazer... O conceito importante é o ponto de acumulação, mas eu vou fazer ponto aderente também. E eu sei que tem problemas com esse nome, porque fora o pessoal de topologia em geral, ninguém trabalha com ponto aderente. Mesmo o pessoal de topologia, às vezes, nem trabalha com ponto aderente. O pessoal trabalha mais com ponto de acumulação, mais os pontos do conjunto, fica dando uns nomes assim, mas aí eu prefiro fazer desse jeito, porque acho que fica um pouco mais claro você destacar o que está acontecendo. Então, só avisando que quem for procurar em outros lugares, não vai ter tanto essa nomenclatura que eu vou usar agora. Às vezes até tem a nomenclatura, mas a pessoa logo abandona ela logo depois. Assim, tipo, ela para de trabalhar com isso. Eu mantenho ela. Mas vamos lá. Então, vou definir dois conceitos. Então, começa, como sempre, com espaço métrico.
e um A contido em X. Então você vai pegar um subconjunto do seu X. Então, o ponto ele é aderente ao seu conjunto se para qualquer bola que você pegar em volta desse seu ponto, ela intercepta o conjunto A. Então você tem o seu conjunto A aqui, você tem o seu pontinho X, ele vai ser aderente se toda vez que você pegar uma bola em volta dele, por menor que essa bola seja, ela pega alguém dentro do seu conjunto A. Então ele está bem perto do seu conjunto, essa é a ideia, tipo, ele está bem perto. Cuidado que essa definição, ela engloba você estar tão perto que você está dentro. Se você está dentro, automaticamente você é um ponto aderente. Tipo, a ideia do ponto aderente é você estar perto, então a ideia é que se você está dentro, você está muito perto, não dá para ficar mais perto que isso. Tudo bem? Estou tentando destacar isso porque o ponto de acumulação não tem essa propriedade. Vamos fazer já, dizemos que X é ponto de acumulação de A. Se eu vou pôr do jeito curto, mas que às vezes não é tão bom de entender, mas a gente explica. Se para todo R não, desculpa. Não estou fazendo do jeito curto. Se X é aderente a menos X. A ideia é que o ponto vai continuar sendo perto do conjunto A, mesmo que você tire o ponto X. Tudo bem? Tem definições alternativas aqui, tem lá nos exercícios para fazer isso, mas basicamente, se você escrever o que está aqui explicitamente, usando a definição, você vai ver que quer dizer que qualquer bola centrada no seu ponto X vai interceptar o A, mas não só vai interceptar o A, como vai interceptar o A num ponto que não é o X. Essa que é a ideia. Tudo bem? Então, tipo, ele é aderente ao Azão menos X. Se você só encostava no Azão por causa do próprio X, vai deixar de ser esse aqui. Então, é lógico que todo ponto de acumulação é aderente, mas não vale a volta. A gente vai fazer alguns exemplos, isso aí vai ficar mais claro. Tá, então, em geral, o conceito mais importante, o conceito mais usado aqui é o de baixo, é o ponto de acumulação. Mas daí você escreve ele sem usar a palavra ponto aderente, né? Então, tipo, você simplesmente fala que qualquer bola centrada no seu ponto, encosta no seu conjunto, em algum ponto que não é o X. Vamos fazer alguns exemplos. Então, esses próximos aqui, você vai ter que são todos considerando R com a métrica usual. Com a R com a métrica usual, você tem que pontos aderentes a... Se você olhar quem são os pontos aderentes a esse conjunto, os pontos aderentes a esse conjunto são
esses aqui. Vê se vocês concordam. Tipo, vamos fazer um desenho. Você tinha aqui o seu conjunto era assim. É lógico que se você pegar um ponto aqui no meio, qualquer bola em volta dele intercepta o conjunto, porque ele mesmo está lá dentro. Se você pegar em volta desse cara, já intercepta aqui. Mas se você pegar em volta desse cara aqui, qualquer bola em volta dele pega alguém que está dentro do conjunto. Então, nos aderentes vai incluir esse 1. Pontos diferentes não pegam, né? Porque qualquer ponto que você pegar para cá, você consegue uma bola que não encosta. Mesma coisa para o outro lado. Então, os pontos aderentes a esse conjunto são exatamente esses aqui. Tá? Nesse caso, que também são os pontos de acumulação. Certo? Porque se você pegar qualquer bola aqui, não só interceptou o próprio ponto, ou pegou um ponto, mas pegou um ponto diferente também. Então você consegue esse negócio aí. Quando que as coisas começam a ficar diferentes? Se você pegar assim, ó, já os pontos os pontos aderentes. O conjunto dos pontos aderentes ao conjunto 0,1 é o próprio 0,1. Tipo, só esses dois pontos são aderentes. Certo? Qualquer bola que você pegar em volta do 0 vai encostar no 0. Qualquer bola que você pegar em volta do 1 vai encostar no 1. Qualquer bola que você pegar... Agora, outros pontos, diferente do 0 e do 1, você consegue uma bola que não pega nem o 0 nem o 1. Então, os pontos aderentes são só esses. Enquanto que os pontos de acumulação formam um conjunto vazio. Certo? Não tem ponto de acumulação esse conjunto. Por quê? Porque qualquer cara que você pegar, pega uma bola centrada no 0. Você está afirmando que, em particular, essa bola centrada no 0 tinha que encostar alguém no conjunto que não fosse o 0. Tinha que encostar o 1, por exemplo. Mas você consegue pegar uma bola que só pega o 0. Então, esse conjunto não tem pontos de acumulação. Então, isso aqui dá uma diferença entre aderente e ponto de acumulação. Ok? Sim. Tipo, a gente vai entrar, vai discutir isso aí mais tarde, o que são os conceitos topológicos e o que são os conceitos métricos. Tipo, são os invariantes topológicos que o pessoal dá o nome e quais são as propriedades métricas. Então, aberto, fechado, obviamente, porque basicamente você está falando que é inverso, complementar de aberto. Então, como você está dando em função dos abertos, sim. Então, compacidade a gente vai ver que é uma propriedade topológica. Do tipo, ela acaba sendo também na métrica, mas ela é uma propriedade topológica. Então, se tem os mesmos abertos, tem os mesmos compactos, mas isso a gente vai ver depois. A acumulação aderente é topológica. Mas tem uma relação com métrica que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok, vamos fazer mais um exemplo. Se x tem a métrica discreta,
Se você pegar a métrica discreta, qualquer conjunto que você pegar, o conjunto dos aderentes a ele é o próprio conjunto. Isso é mais ou menos fácil. Pega alguém que não está no seu conjunto, você consegue pegar de novo aquela bola. Lembra que os unitários são bolas abertas? Então esse unitário já não intercepta o conjunto, então não tem ninguém a mais. E obviamente o conjunto inteiro já está lá dentro, então fica assim. E esse mesmo argumento vai te dar que não tem ponto de acumulação. Você sempre consegue uma bola que só intercepta o próprio ponto, então não tem como você falar que ele interceptou alguém além disso. Então vai dar vazio. Então na métrica discreta fica, não tem muito o que perguntar, é sempre a mesma coisa. Tudo bem? Vamos começar a fazer então agora algumas propriedades mais interessantes disso aí. Aqui você tem que um pouco já começa a aparecer a importância dos pontos aderentes, é que eles meio que caracterizam os fechados. Então aqui é um caminho para fazer isso. Se você pegar um conjunto que é fechado, cuidado com o fechado aí. Pega um conjunto fechado, você vai ter que um ponto é aderente a esse conjunto, se somente se ele está lá dentro do conjunto. O único jeito dele ser aderente a esse conjunto é ele estar dentro do conjunto. Então, em algum sentido, isso aí está falando que um conjunto fechado, ele contém todos os pontos próximos a ele. Acho que esse é o jeito um dos jeitos mais razoáveis de ler esse troço. Tudo bem? Na verdade, isso caracteriza os fechados, mas a gente vai ver isso por outro lado. Por enquanto, a gente só está vendo do outro ponto de vista. Então, vamos ver. Demonstração. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os dois lados, né? Você vai supor que ele é aderente, mostrar que ele pertence, supor que ele tá lá dentro, mostra que ele é aderente. Esse deveria ser fácil. Ó, repara que isso não é sempre verdade, hein? Ó, aderente a F implicar que pertence a F, por exemplo, a gente já viu aqui esse exemplo, né? O 1 é aderente a esse conjunto, mas não está lá dentro. Bom, então vamos começar. Então, suponha X aderente. Eu quero mostrar que o X pertence a F. Aqui acho que é mais fácil você pensar, supõe que ele não pertence. Então, suponha por contradição ou contrapositiva, suponha por contradição. X não pertence a F. Se o X não pertence a F, como o F é fechado, tem uma bola aberta em volta do X que não encosta no F. Isso aqui é pois F é fechado. Certo? Se você fizer um desenho, fica claro. Você tem aqui o F, você tem o X que está fora, F é fechado. Então tem que ter uma bola em volta do X que não encosta no F, porque o complementar do F é aberto.
Bom, mas então agora o que aconteceu? Você acabou de achar uma bola centrada no seu X que não encosta no F. Portanto, X não é aderente. O outro lado é claro, né? Porque agora você tem que pegar que se o X pertence a F, o X é aderente a F, mas isso vale sempre, não precisa ser fechado. Esse vale sempre, não precisa nem aí da hipótese de ser fechado. Então, acabamos. Ó, só cuidado. Essa primeira parte, se você trocasse x é aderente por x é ponto de acumulação, funciona. Se você trocar aqui embaixo, não. X pertence a F, não necessariamente ele é de acumulação com F. Vide os exemplos que a gente tinha feito antes. Então, na verdade, o que isso aqui está inspirando é que você consegue fazer a seguinte definição, e vamos já... O jeito que eu vou definir isso aqui não é o jeito mais usual, eu acho, mas eu gosto desse porque esse aqui você enxerga um pouco melhor o que está acontecendo. Eu já explico qual que é o outro jeito de fazer isso, mas... X espaço métrico... X. Eixo igual. Todos os x pertencem a x, então x é aderente. Esse aqui é o fecho de A. Quem já viu essa definição de fecho em algum outro contexto pode ter visto como sendo o menor fechado que contém A. Se você viu desse jeito, está certo, deixa eu provar que é equivalente. Tipo, aqui um jeito a gente está tentando mostrar por dois pontos de vista esse negócio. Vai dar o mesmo conjunto, mas aqui a gente está definindo como. Simplesmente eu pego todos os pontos que são aderentes ao conjunto A. Então tem gente que chama isso aí de aderência de A. Então, em algum sentido, eu estou falando que estou tentando passar para vocês a ideia que um ponto é aderente a um conjunto se ele está perto de um conjunto. Então, aqui eu estou pegando um conjunto e eu pego a coleção de todos os pontos que estão perto dele. Essa que é a ideia do fecho. Daqui a pouco aparece, fica um pouco mais claro por que diabos o nome. Tudo bem? Aqui, se precisar, se você estiver trabalhando com mais de um espaço, se você quiser destacar que você está tomando fecho naquele espaço, você põe o espaço aqui em cima. Mas em geral a gente não vai precisar, mas se precisar, você põe o espaço aqui em cima para destacar isso aí. Então, são os exemplos, que é basicamente os exemplos que a gente fez ali. Então, o que eu estou dizendo é que se você fizer isso na métrica usual dos reais, isso aqui dá isso. Se você tiver x com a métrica discreta, e um A contido em x, o A fecho é A. Não acontece muita coisa.
Então, vamos listar algumas propriedades que esse troço tem. Então, o A está contido no A fecho, B, A fecho, é fechado, C, A fecho, igual a C, somente C, A é fechado, D, A fecho, fecho, igual a fecho. Dica. Com métrica discreta? Do tipo, é exatamente o que está escrito aqui com outra linguagem. Se você pegar um ponto, qualquer ponto do azão é aderente ao azão. Porque qualquer bola centrada nesse ponto vai encostar no azão, porque encosta no próprio ponto. Qualquer ponto que você pegar. Então, quando você fala isso, você tem essa inclusão. Isso vai valer sempre, que é o que está até escrito aqui, que a gente vai provar formalmente. Agora, se você pegar um ponto que não está no azão, pega um ponto que está fora do azão. O unitário dele é uma bola aberta em volta desse ponto. Ele não encosta no azão. Então isso mostra que esse ponto não é aderente. Então você está mostrando essa inclusão aqui. Não tem nenhum ponto que está fora do azão que está aqui. Então sempre você vai tomar o fecho. Na verdade, se você... Isso aqui eu estou fazendo a demonstração direta aqui. Se você usar esse troço aqui, você vai ter que... Como qualquer... O item C implica esse troço mais ou menos fácil. Porque com a métrica discreta a gente viu lá atrás que todo conjunto é aberto e todo conjunto é fechado. Como todo conjunto é fechado, você tem isso. Então esse aqui implica isso, mas a gente vai mostrar esse aqui. Então é outro jeito de ver. Essas coisas que eu estou listando aqui, isso aqui faz parte, ou é parecido, vamos falar que é parecido, com quando o pessoal estava começando a definir o que seriam as operações topológicas, o que seria a topologia no espaço, porque a definição não surgiu do nada, né? Tipo, o pessoal foi tentando pegar o que era natural, o que é que você esperava. Uma das tentativas era uma coisa nessa direção, era com relação a essa operação de fecho. Então, alguns dos axiomas apareciam com uma linguagem bem parecida com esse enunciado aqui. Vamos tentar mostrar esse aí. Aí, individualmente, a gente já vai vendo o que isso aí está querendo dizer. Então, o primeiro está simplesmente falando que, se você lê fecho como sendo o conjunto dos pontos aderentes, e lê pontos aderentes como sendo os pontos que estão perto do seu conjunto, esse primeiro simplesmente fala, todo mundo do A está perto de A. Certo? Mas aí, o que é essa parte? Esse fica claro, certo? De fato. Dados A pertencente à razão e R pertencente aos reais positivo, A pertence a B, R, A inter A. Para ser aderente, a única coisa que você precisava era que isso aqui fosse diferente de vazio, o Azinho está lá dentro, então ele atesta que isso aqui é diferente de vazio, então você acabou. Então, o primeiro saiu de graça. O B, você quer mostrar que é fechado, infelizmente eu não posso usar o anterior, porque ele não fez isso, mas a ideia é bem parecida. O que você quer? Você quer mostrar, então, que o A fecho é fechado, apesar do nome. Então, que isso aqui você quer mostrar que o complementar de A fecho é aberto. Mostrar que o complementar do A fecho é aberto é mostrar que, para qualquer ponto que não seja aderente, isso é estar fora do A fecho. Qualquer ponto que não seja aderente, tem uma bola aberta que não intercepta o A. Na hora que você fala isso, você começa a pensar, mas eu acho que isso é exatamente a definição. Mas, e é mesmo. Quer ver? Vamos escrever. De fato, dado X não pertencente ao afecho, o que quer dizer que ele não está no afecho? Quer dizer que existe R
olha o que você afirmou aqui. Você tem aqui o A, pegou um ponto que está fora do afecho e falou que ele tem uma bola em volta dele que não encosta. Ou seja, você acabou de mostrar que o complementar do A é aberto. O A do afecho. Bom, mas se ele é aberto, se o complementar é aberto, ele mesmo é fechado. Então esse morreu também, direto pela definição. O que eu tenho agora? Item C. Item C, você quer mostrar que se os dois são iguais, então ele é fechado, e se ele é fechado, então os dois têm que ser iguais. Vamos ver. Um lado, acho que a gente já tem, né? Se o A fecho é o A, então o A é fechado. Por quê? Porque o A fecho é fechado. Fechado pelo item anterior. Tu não concorda? Que tipo, o item anterior acabou de falar que o A fecho é fechado. Então, se o Azão é igual ao A fecho, o A é fechado. Então, esse foi. Agora a gente tem que mostrar que se o A é fechado, então ele tem que ser igual ao seu A fecho. Agora suponha. Eu quero mostrar que isso é igual a isso. Mas uma inclusão eu já tenho pelo item A. Eu estou tentando tirar de lá, mas vamos ver aí. Nós já temos que o item A falou que o A está contido no A fecho. Então, resta mostrar que A fecho está contido em A. Aí agora eu consigo usar aquela proposição, porque aqui está escrito uma parte daquela proposição de uma maneira escondida. O que é mostrar isso? É mostrar, pega um ponto aderente de A e tem que mostrar que ele está em A. Mas se você pegou um ponto aderente de A e o A é fechado, então ele pertence a A. É o que está escrito num dos lados daquela proposição. Então já matou. A proposição anterior mostrava até mais que isso. Então a gente saiu disso e agora falta o item D. O item D, você tem que ele é simplesmente o item C disfarçado. Quer dizer, ele sai do item C, certo? Porque na hora que você tomar... Esse cara é fechado. Só que na hora que eu tomar o fecho dele é igual a ele mesmo, porque ele é fechado. Então acabou. Certo? É o item B e o C. Certo? Esse cara é fechado, então na hora que você tomar o fecho dele, tem que ser igual a ele pelo item C. Está escrito aqui. Então, tomar o fecho duas vezes não faz diferença. Então, repara que tem essa coisa interessante, né? Se você pega, eu tenho um conjunto, eu olho todos os pontos que estão perto desse conjunto. A tendência é o conjunto aumentar. Depois que você fez isso, se você falar agora, pega todos os pontos que estão próximos disso, que você percebe? Podia ser que tivesse pontos que não estavam perto do seu conjunto, mas eles estavam perto dos que estão perto. Isso já não acontece. Ok, então isso matou esse resultado. Então, um resultado interessante que a gente tem aqui é a fecha fechado.
Agora a gente já tira esse que é o clássico. Vamos por aqui. O primeiro fala o seguinte: se você tiver uma inclusão, na hora que você toma os fechos, o fecho preserva a inclusão. Então, tipo, A está contido em B, tomando os fechos, continua A fecho contido em B fecho. O segundo item fala que se você tiver que o A está dentro do B e o B já é fechado, na hora que você tomar o fecho do A, isso não vai passar o B. Tipo, cuidado, não tem fecho aqui. Tipo, o A não passa o B. Isso aqui tem a ver com a definição original de fecho, a definição alternativa de fecho. A definição alternativa de fecho fala: o A fecho é o menor fechado que contém A. Se você olhar nesse sentido, esse B sai direto disso. Tá vendo? Porque, tipo, qualquer fechado que contiver o A fecho está lá dentro. Isso aqui você consegue. Só que aí você tem que provar, tem que, definir de uma maneira mais razoável, que é um dos exercícios da lista, que é você falar o quê? Você pode definir o A fecho como sendo a intersecção de todos os fechados que contém o A. Aí o que acontece? Para você mostrar que esse troço é fechado, você usa o fato que intersecção de fechados é fechado. Tudo bem? E aí você já tem esse aqui direto por causa desse negócio. Então é um jeito diferente de você provar esse aí. Então se você quer que a ideia de fecho é simplesmente o menor fechado que contém o A, você tem que provar que existe esse menor fechado. O menor fechado você prova fazendo esse truquezinho da intersecção de todos os fechados. Isso dá fechado porque intersecção de fechado é fechado. Mas esse é o jeito alternativo de fazer a coisa. Vamos provar isso aqui. Se você pensar com a ideia de ser próximo, o que você está falando ali? Se o A está dentro de B e você tem um ponto que está perto de A, ele está perto de B. Isso está escrito aí. Do tipo, é razoável, certo? O A está dentro de B. Do tipo, mas é exatamente, a demonstração acaba passando por exatamente esse argumento que eu falei. Então, o que você quer mostrar? Você quer mostrar isso aqui. Então, seja X pertencente a fecho. Eu quero mostrar que ele está no B fecho. Como é que você mostra que alguém está no B fecho? Mostra que ele é aderente ao B. Então, você pega uma bola centrada nesse cara. Então, seja R pertencente aos reais positivos. Note que BRX inter A é diferente de vazio. Por quê? Porque o X está no fecho, mas o A está dentro de B. Então, se isso aqui é diferente de vazio, portanto, BRX inter B é diferente de vazio. Por quê? Porque pega o ponto que está nessa intersecção, ele também está aqui, porque o A está dentro de B e o resto é igual. Então, portanto, X pertence a B fecho. Rápido e indolor. O item B é direto do A, certo? Por que o item B é direto do A? Você já tem que o A está contido em B e o B é fechado. Repara que pelo... Bom, deixa eu escrever, vai. Você tem que o A está contido em B. Se o A está contido em B, então você tem que o A fecho está contido em B fecho. Só que o B é fechado. Isso aqui é igual a B. Então, A fecho está contido em B. Você tem
Isso aí eu usei o quê? Usei o item B, C, isso. E o B também, porque eu tenho que falar que o B fecha é fechado. Então, usei o B e o C de novo. Ok? Beleza. Então, a gente já tem esse aí. Aqui, formalmente, eu preciso falar isso aqui. Então agora a gente consegue formalizar aquela ideia que eu falei de pontos que estão próximos, que é falar que o x está no fecho se somente C, a distância do x para o seu conjunto A é zero. Distância do conjunto para um ponto, eu tenho que falar que o A é num vazio, porque foi o jeito que a gente definiu, então eu precisava pedir que o Azão era diferente do vazio. Deixa eu só arrumar aqui. Mas daí então encaixa com essa noção que eu estou falando, que é você falar que os pontos aderentes são simplesmente os pontos que estão perto. Na proposição você falou que quando o fecho de A é fechado, ele pode ser fechado e aberto e mesmo assim vale tudo, né? Ou C. Ele pode ser fechado e aberto, do tipo, Aí não o tem C, problema. aí quando você usa o C, então o A também vai ser fechado e aberto. Se você começa com um A que é fechado e aberto, o fecho dele é fechado e aberto também, sim, sem problema. E quando você fala distância de X ao conjunto A, é o info de todas as distâncias, né? Disso, de todas as distâncias possíveis entre X e um Azinho que está lá dentro. Então não é o mínimo, é o info. É o ínfimo. Então, o que acontece aqui? Você tem que mostrar, bom, são duas implicações. Então, você põe X pertencente ao A fecho. Tem que mostrar que a distância do X para o A é igual a zero. Deixa eu ver, acho que mais fácil é supor que não é zero. Isso. Porque essa distância ela é maior ou igual a zero. Então, se ela não for zero, ela é estritamente maior que zero. Então, suponha que não. Então, distância de x para o Azão é igual a um epsilon que é estritamente maior que zero. Ou seja, a distância do x para qualquer azinho que você pega aqui dentro, ela tem que ser maior ou igual que esse epsilon que você pegou. Mas isso quer dizer, então, bola de centro epsilon sobre 2, centrado em x, esse cara, intersectado com A, é igual a vazio. Isso aqui te diz que todas as distâncias do x para alguém de A é pelo menos epsilon. Então, se você pegar uma bola em volta do seu x que tem raio epsilon sobre 2, não vai pegar ninguém do A, porque teria que ter distância menor que epsilon. Bom, mas acabei de achar uma bola centrada no x que não intercepta o A. Então, isso aqui diz que
x não pertence ao A fecho. Contradição. Ou é a contrapositiva, na verdade. Então, esse lado saiu. O que eu tenho que fazer agora? Mostrar que se a distância é zero, então é aderente. Então, o outro lado é, suponha, distância do x para o A igual a zero. Você tem que pegar agora o quê? Você tem que pegar uma bola qualquer em volta do seu x e mostrar que tem alguém lá dentro. Então, seja R positivo. Repara isso aqui, né? Essa distância, essa bola aqui tem que ter um ponto do azão, porque se essa bola aqui tivesse dado, que dava vazia, a distância tinha que ser maior ou igual que R. Exatamente o mesmo argumento que a gente acabou de fazer ali embaixo. A distância tinha que ser maior ou igual que R, mas a distância é zero. Então, portanto, x pertence ao A fecho. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de você generalizar esse troço e trocar o ponto por um conjunto também. Então, qual que seria a generalização que você gostaria de fazer aqui? Seria, pega dois conjuntos fechados e calcula a distância entre eles. E você deveria poder falar que a distância deles é zero, sem somente ser, os dois conjuntos têm um ponto em comum. Entendeu qual que seria o enunciado que eu estou falando assim, que seria a generalização desse? Pega dois conjuntos fechados, distância entre eles é zero, sem somente ser, eles têm um ponto em comum. Isso é falso. Do tipo, quando a gente tiver compacidade, isso vai ser verdade, mas para compactos. Mas, por enquanto, isso é falso. Vamos fazer o exemplo que isso aí tá falso. Então, é um exemplo de que não vale generalizar, não dá para generalizar isso aqui simplesmente. Então pode pensar que é R2 com a métrica euclidiana, ou pode pensar que é a métrica produto, porque como a gente só vai falar sobre aberto e fechado aqui, dá na mesma. Usando o resultado que a gente vai ver no futuro. Os conjuntos. Pega o conjunto A e o conjunto B. Qual que é o desenho disso aqui? São esses dois aqui, certo? Esses dois conjuntos são fechados. O A e B são fechados. Um jeito de tentar mostrar isso meio rápido é fazer que eles são gráfico de função contínua. Então, os dois são fechados. O A e B são disjuntos. E a distância do A para o B é zero. Não vou fazer a conta, mas aí o argumento é qualquer distância que você pegue, você tem dois. Pega uma distância epsilon que você acharia que poderia ser um limitante inferior,
você consegue achar um ponto aqui, tal que ele, distância para esse é menor que essa distância que você pegou. Então não dá para ser positivo. Tudo bem? Com compacidade isso vai dar errado, não vai dar para fazer isso. Isso que é legal, tipo, o argumento. Se você fizesse, por exemplo, aqui a ideia é que esse troço está indo para infinito. Você tem que usar esse argumento para poder tirar isso aqui. Se você tiver compacto, que vocês ainda não viram esse negócio, você não consegue fazer esse truque. Então não dá para generalizar esse último resultado para dois conjuntos por causa disso aqui. Mais para frente a gente briga um pouco e consegue fazer alguma generalização, mas por enquanto ainda não dá. Última dessa parte. Depois a gente já pode ir para a sequência, que daí é a parte mais importante mesmo. Então, basicamente, você está falando... Se você lê esse troço do jeito que eu estou tentando passar para vocês, eu estou falando simplesmente que o conjunto dos pontos que estão perto de A são todos os conjuntos de A mais a fronteira dele. Tudo bem? Eu ainda não usei para nada hoje, para essa parte, porque só fiz tudo com aderência. Mas ponto de acumulação vai aparecer depois. Se o A é qualquer coisa, o fecho dele é fechado. Certo? Do tipo, sempre é fechado. A ideia aqui é que se você pegar um conjunto e juntar a fronteira dele nele, vai estar fechado. Acho que isso que é o resultado mais interessante nessa parte. Tudo bem? Então, vamos ver. Então, continue x, então A fecha é igual a... Bom, você tem que mostrar duas inclusões aqui, né? Você tem que fazer essa inclusão e a outra inclusão. Então, vamos ver o que sai. Seja x pertencente ao A fecho. Supõe aqui, se você começar a sair de algum jeito que não é muito, tipo, tem jeitos de começar essa demonstração de algum jeito que você vai se perder. Então vamos fazer do jeito que dá certo. Eu tenho que mostrar que ele está no A ou que ele está na fronteira do A. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que ele não está no Azão e vou mostrar que, por consequência, então ele está na fronteira do A. Repara que se eu fizer isso, eu mostrei o que eu quero. Tudo bem? Então, ó, vamos mostrar que se x não pertence ao Azão, então x pertence à fronteira de A. Só para não falar que eu não falei mais de acumulação, vou falar agora. Na verdade, se você mostrar que o x está no A fecho e o x não está no Azão, então x é de acumulação. Mas é um exercício. E é basicamente, a demonstração é exatamente a que a gente vai fazer aqui. Quer dizer, exatamente não, mas muito parecida. Então o que eu quero fazer? Vou mostrar que se o x não está no Azão, ele está na fronteira. Se eu fizer isso, acabou. Beleza. Então vamos mostrar que ele está na fronteira. Como é que você mostra que ele está na fronteira? Pega uma bola qualquer em volta dele, você tem que mostrar que tem um ponto dentro e um ponto fora. Certo? Tem que interceptar o conjunto A e interceptar o conjunto fora. Então, seja R positivo. Note que BRX inter A é diferente de vazio. Por que isso é diferente de vazio? Porque ele está no fecho. Certo? No fecho sempre quer dizer que está isso. Se o x está no fecho, o x é aderente. Então, sempre que você pega uma bola em volta dele, intercepta o conjunto A.
Mas eu também tenho que o BRX inter x menos A é diferente de vazio. Por que essa? Porque o x não pertence a A. Essa é a mais fácil, só que ela é a mais difícil de ver. Porque eu acabei de supor que o x não pertence a A. O x está aqui dentro, né? Então acabou. Beleza? Então mostramos que ele está na fronteira. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que se pegar um x do outro lado, ele tem que estar na fecha. Então, seja x pertencente a A união fronteira de A. Eu quero mostrar que o x é aderente a ele. O jeito mais fácil aqui, você está pegando o x que está na união. Faz o quê? Faz o x caso o x está em A, caso o x está na fronteira. Os dois vão direto, cada um por seus motivos. Certo? Vê se vocês concordam. Se x pertence a A, x pertence ao A fecho. Isso a gente já fez um monte de vezes hoje. Matou. Tudo bem? Se x pertence à fronteira, vamos fazer isso aqui falando, que eu acho que é mais fácil. Se você está na fronteira, quer dizer que qualquer bola em volta de você intercepta a gente dentro e a gente fora. Bom, mas então x está na fronteira, porque particular intercepta a gente que está dentro. Tudo bem? Aliás, repara que agora a gente consegue fazer... Lembra que a gente fez isso ou eu deixei como exercício? Tinha alguma hora que a gente fala que a fronteira é um conjunto fechado. Se você olhar a fronteira, isso aqui nada mais é que você pegar os caras que estão perto de dentro, interceptar com os caras que estão perto de fora. Fechado, interceptado com fechado, fechado. Certo? E aí sai bonitinho. Então, se x está na fronteira de A, para todo R positivo, BR de x intersectado com A é diferente de vazio. Eu tenho também que o complementar é diferente de vazio, mas eu não vou usar isso nessa proposição. Mas eu tenho isso aqui em particular, portanto, x pertence ao A fecho. E aí matou. Ok. Então, isso encerra a parte de aderência e ponto-acumulação, apesar de eu não ter feito quase nada de ponto-acumulação, é só definido. Fiz um comentário em algum lugar. Vamos começar agora com o conceito que é o mais importante aqui para espaços métricos, que é de sequência. Então, sequência convergente e coisas do tipo. Então, vamos definir o que é sequência, vamos ver alguma relação que isso aqui tem com as coisas que a gente fez até agora, e esse é um conceito que vai acompanhar a gente o curso inteiro. Quer dizer, os outros também, mas esse aqui é bem específico de espaços métricos. Vai ser uma frase bem estranha, mas assim, esse conceito é tão importante para espaços métricos que quando você for para espaços topológicos, que é uma generalização acima do que a gente está fazendo aqui, ele deixa de ser importante. Do tipo, quer dizer, ele é importante, mas ele perde muito da sua importância. Isso aqui é uma coisa muito particular de espaços métricos. O que dá para falar aqui em algum sentido é as sequências convergentes ou não, elas definem a topologia de um espaço métrico. No espaço topológico, em geral, isso não acontece. É mais ou menos essa frase que eu estou querendo pegar. Eu vou tentar fazer esses comentários quando chegar as horas que tem as coisas, mas por enquanto é só essa frase aí. Então, seja x espaço métrico, para variar. Ó, eu vou usar essa notação aqui. Tem lugar que usa essa notação aqui. Tem também essa notação.
Todas essas servem, você usa a notação que da primeira para a segunda, a única coisa que mudou é que em vez de parênteses é esse negocinho que é quase um menor maior, mas não é. Um pouquinho mais aberto. Vou chamar de sequência. A frase ficou estranha, mas a família de sequência. Então, o que é uma sequência? Nada mais é que uma família de pontos do seu conjunto que está com um índice nos naturais. Formalmente, se você gosta de pensar as coisas com formalismo um pouco maior, ninguém usa isso, mas formalmente nada mais é uma sequência, é uma função que sai dos naturais e chega em x. Onde quem quer o f de n é o xn. Mas então, uma sequência nada mais é que uma função que sai dos naturais e chega no x. Essa ideia tem um uso, mas depois eu comento qual que é esse uso aí. Bom, então isso é uma sequência. Dizemos que xn... Então você vai falar que ela é uma sequência convergente para um ponto x do seu espaço se para todo epsilon positivo existe n0 nos naturais, tal que para todo n maior ou igual que n0, aqui tanto faz ser maior ou igual, mas vou adotar maior ou igual por enquanto, para todo n maior ou igual que n0, distância do x do xn é menor que esse epsilon. Num desenho, você tem a sequência converge para esse ponto x. Se toda vez que você pegar uma bola em volta desse cara, de raio epsilon, você consegue achar um n0, tal que a partir dali todos os pontos caíram dentro da bola. Repara que eu falei é exatamente o que está escrito com outras palavras. Tudo bem? A gente fala que a sequência é convergente se existe esse x. Se existe algum x para o que ela faz isso. Então, ok? Então, notações comuns para isso aqui é limite de xn para n indo para infinito, ou para n nos naturais, isso aqui é x, ou essa notação mais compacta, que é xn vai para x. Então, notações. Para não falar que eu não fiz um exemplo, vamos fazer um exemplo imbecil. Dado xd métrico, considere xn nos naturais dada por xn é igual a x. X é um ponto fixado. Ou seja, eu estou pegando a sequência constante. Você pega um ponto lá e fala que todos os xn's é o mesmo ponto x. Então, xn converge para x.
Por quê? Porque qualquer bola que você pega em volta desse ponto X, todos os pontos estão dentro dessa bola, porque simplesmente eles são o próprio X. Então, sempre sequência constante, ela é convergente, não importa qual é a métrica que você está usando. Um pouquinho mais interessante que esse são sequências quase constantes. Sequência quase constante quer dizer que ela fica igual a um ponto depois de infinitos, né? Você tem os primeiros pontos, pode ser qualquer coisa, depois de certo momento passa a ser sempre o mesmo ponto. Aí você tem também é convergente. O tempo dá. Tá. Vamos fazer uma proposição. Essa aqui, mais do que demonstrar, é mais importante você entender o que está escrito aqui, que depois que você entender o que está escrito aqui, você vai ver que não tem o que demonstrar, é exatamente escrever as definições, que isso aí é tudo direto. Então, pega um espaço métrico, pega uma sequência, pega um ponto. Essa sequência converge para o ponto X, C e somente C. Você pegar, olha isso aqui, ó, distância do xn para o x é um número real. Então você pega essa sequência desses números reais e vê se ela converge para zero. Se essa sequência de números reais converge para zero, essa sequência é convergente. Se essa sequência era convergente, essa sequência aqui vai para zero. Só que se você escrever explicitamente o que quer dizer isso, e escrever explicitamente o que quer dizer isso, você vai ver que é a mesma coisa. Tipo, não tem nada aqui para provar. Eu não vou escrever ela aqui, porque vocês vão ver que a gente vai ficar escrevendo sempre a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Eu acho que é melhor, talvez, você tentar escrever e ver que sai, de fato. Está escrito na apostila, mas assim, tipo, é exatamente a mesma coisa. Então, o mais importante é que entender só o que está escrito. Sequência convergente no seu espaço métrico, sem somente ser essa sequência aqui, que é uma sequência de números reais, vai para zero. Tudo bem? Talvez uma coisa que acho que compensa a gente destacar mais. Ok. Vou fazer fazer um exemplo e um resultado e a gente acaba. E depois entra em outro assunto. Oi. Isso. Eu estou pensando. Então, só fazer um desenho aqui. Então, você tem essa coisa aqui, esses pontos aqui. Você tem que pôr o n mais 1 ali, só por causa do caso zero, senão vai dar besteira. Então, você coloca essa sequência. Essa sequência, em R, então, R com a métrica usual, você tem que xn converge para zero.
Isso é um exercício de cálculo que vocês já fizeram, mas assim, tipo, é fácil. Do tipo, você tem que, essa sequência, ela converge para zero. Agora, se você olhar olha com a métrica de subespaço, nos reais positivos, tal sequência não converge. Certo? Não é porque ela tem um limite, que você sabe que existe um limite em algum lugar, que ela vai ser convergente independente do espaço. O limite tem que estar no espaço também. Então, se você jogou fora o limite, aqui no caso eu joguei fora porque eu joguei fora o zero. Então ela não é convergente. Tudo bem? Isso fica mais interessante quando você vai fazer o contrário. Porque lá para frente a gente vai ter o quê? A gente vai ter um monte de sequências que não são convergentes. Aí a gente vai acrescentar os limites dela. Aí elas vão passar a ser convergentes. Porque o processo meio que é contrário aqui. Aqui a gente já tinha o limite e jogou fora ele. Depois a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar coisas que não tinham limite e vai acrescentar os limites dela. Aqui é métrica usual, é métrica de subespaço. Ok. Qual que é o último? Proposição. É a unicidade dos limites. Então, seja xd espaço métrico ou métrico. Xn sequência e x e y pertencentes a x, tais que xn converge para x e xn converge para y. Então, x igual a y. Certo, se você pegar uma sequência qualquer, não necessariamente ela é convergente, mas aqui eu estou pegando uma que ela é convergente para x e também é convergente para y. Então o que você consegue mostrar é que o x na verdade é igual a y. Não tem como você ter uma sequência que converge para dois lugares. De novo, vocês vão mostrar lá em topologia de novo, vai usar Hausdorff aqui. Se você faz um desenho, esse aqui sai direto. Qual é o desenho? Você tem a sua sequência. Supõe que você tem dois pontos diferentes para onde elas convergem. X e o Y. Qual que é o truque de sempre aqui? Você tem dois pontos pensa que você tem dois pontos distintos. Pensa que esses X e Y são diferentes. Se eles são diferentes, tem bolas abertas que separam esses dois pontos. O que é bolas abertas que separam esses pontos? São bolas disjuntas. Por exemplo, pega a bola centrada em X que tem a distância, o raio dela é exatamente a metade da distância entre o X e o Y. Mesma coisa para o Y. São duas bolas disjuntas entre eles. Se elas são duas bolas disjuntas, quer dizer, se elas são bolas centradas em X ou centradas em Y, quando você tem que a bola é centrada em X, a partir de algum momento, todo mundo dessa sequência ficou aqui dentro. Como ela converge para o Y, a partir de algum momento, todo mundo ficou aqui. Mas não dá para todo mundo ficar aqui e todo mundo ficar aqui a partir de algum momento, porque essas duas bolas são lugares diferentes, são disjuntos, não tem ninguém em comum. Essa aqui é a contradição. Tudo bem? Se você só pedisse que fosse pontos aderentes à sequência, isso não dá certo. Ou pontos de acumulação da sequência, isso não dá certo. Porque você ia falar aqui, tem vários pontos que estão aqui e tem vários pontos que tem aqui. E de fato você pode ter uma sequência que ela vai para dois lugares. Só que ela não é convergente. Tudo bem? Então vamos fazer a demonstração desse rapidinho. Mas é exatamente escrever esse desenho. Então suponha x diferente de y, que é a contradição que você quer obter, seja r, para ficar escrevendo menos, distância de x para y sobre 2. Se fosse curso de análise, você põe sobre 4, porque o pessoal tem que tomar um pouco mais de cuidado lá, mas aqui a gente vive perigosamente. Note que, ou note que não, vamos pegar sejam, vamos chamar assim, ó, sejam nx e ny tais que, se n é maior ou igual que nx,
xn pertence à bola de raio R e centro X, e se n é maior ou igual que ny, xn pertence a BRY. Aqui eu usei a definição de convergente para x, aqui eu usei a definição de convergente para y. Pega um ponto que esteja depois desses dois, que pode ser o máximo entre eles, porque como eu estou fazendo a definição com maior ou igual, então funciona o máximo. Então, seja m igual ao máximo entre, como é que é o nome? Nx e Ny. Então, é basicamente um ponto que está aqui depois que bifurcou. Então, xm pertence a BRX inter BRY. Mas isso aqui é vazio. Então, contradição. Certo? A gente está usando várias vezes, a gente usou várias vezes isso hoje, que é se você pegar uma bola com centro metade da distância dos centros, essas duas bolas têm que ser disjuntas, né? Tipo, isso é um exercício lá para trás. A gente usa isso toda hora. Tá ok? Então não dá para fazer isso. Então, contradição. Então, isso aqui é o teorema de unicidade de limite. Aí na próxima aula a gente já começa a juntar a sequência com ponto aderente. Portanto, com fechados. Então é isso.